Boa noite, irmãos. Tudo bem? Ainda bem que você está nos acompanhando aí. E hoje nós estamos com um problema, acho que no bairro, né? O Sistema Vivo aí, a Rede Vivo de transmissão, a qual a gente utiliza para a internet, está em manutenção. Então por isso a gente está fazendo a transmissão pelo celular. Pessoas, nós vamos fazer dessa forma mesmo, pegando o ambiente. Então de repente você vai escutar alguns carros passando aí e tudo mais. Os meninos estão agilizando as coisas aqui, mas faz parte, é assim mesmo. A gente está alterando e tentando enviar o melhor estudo bíblico para os irmãos que estão acompanhando aí. Sandra também está acompanhando, o Sr. Navarro também está acompanhando, muito legal. Gente, então nós estamos falando de emoções a partir da Bíblia, e quinta-feira passada nós falamos de um perfil de problemas que pode existir a partir de perfis das pessoas. E aí falamos, por exemplo, da reação de Caim após ter matado o seu irmão Abel. E aí Deus vira para ele: olha, se você proceder bem, você não vai ser aceito. No entanto, se você proceder mal, o pecado vai estar sempre perto de você e o seu desejo será sempre contra ti. Isso nós tratamos semana passada. Vimos Deus questionando a Jonas após ter pregado em Nínive e a cidade ter se convertido. Vimos Deus dizendo para Jonas o seguinte: é razoável a tua ira? Será que os momentos de ira, de raiva que nós passamos, será que é realmente necessário? Será que esses sentimentos, essas reações são realmente necessárias? Se não são, por que não são? O que eu estou perdendo com essas reações? Nós vimos também Elias, e aí Deus falando para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? No sentido de que Elias tinha experimentado grandes desafios, grandes barreiras, e tinha vencido, mas de repente Elias estava perdido em meio aos seus sentimentos, em meio ao seu medo. E aí Deus começa a levantar questões para que ele possa abrir os seus olhos e perceber que Deus continuava com ele. E ele fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias naquele momento estava no deserto, com medo da rainha Jezabel, esposa de Acabe, que tinha prometido matá-lo porque ele tinha acabado com a religião pagã ali em Israel. Então Elias também foi questionado. Então nós vimos que sobre isso existe uma questão de temperamento, caráter e personalidade. Vimos quinta-feira passada. E todas essas coisas vão envolver sim um desenvolvimento bom ou ruim de alguns sentimentos. Vimos que o nosso temperamento pode ser modificado. Olhamos textos bíblicos dizendo que nós podemos depositar nossas esperanças em Deus, e Deus transforma sim nosso caráter. Ele coaduna, ele junta a minha própria personalidade com aquilo que é chamado cristianismo. Então eu vou sempre aprendendo dos valores da Bíblia e de Jesus. E aí nós lemos Colossenses, onde diz: olha, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem uns aos outros com sabedoria. Então nós colocamos 3 orações chaves aqui. O que habita ricamente no seu coração? A ideia de sabedoria, o que você tem buscado para resolver os problemas do sentimento, das emoções. E a ideia de que temos que sempre ter gratidão a Deus em nossos corações. E aí nós lemos Provérbios para poder explicar a ideia de coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Então, hoje nós queremos falar sobre ansiedade. Na verdade, a gente estava revisando vários livros e estava olhando sobre o tema, e logo depois que nós terminarmos o tema de ansiedade, que é só uma breve introdução ou um tratamento panorâmico, se você quiser que esse tema continue, a gente vai lançar esse tema
no Instagram, se você quiser que ele apareça novamente quinta-feira. Então a gente começa a abrir ou ser mais específico com esse assunto, biblicamente, sempre trazemos os problemas sociais e vamos levando biblicamente todo esse assunto, ok? Então você coloca lá se concorda, sim ou não, ou coloca aqui mais dicas. Se você quiser um outro tema também para concorrer, coloque aqui. Nós estamos num ambiente público e com a possibilidade de fazer isso, né? Mais pessoas aí nos acompanhando também. A Cíntia tem nos acompanhado. Que bênção, viu? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que ansiedade, tanto quanto qualquer outro pecado, é pecado. Aí você vai falar assim, puxa, mas é tão natural, as pessoas vivem tão ansiosas. Sim, mas ainda assim, eu já vou adiantar. Então, se você achava que seria alguma coisa muito diferente, eu preciso começar com aquilo que é verdadeiro. Ansiedade é pecado. Por que é pecado? Porque a ansiedade ela está ligada ao futuro e a gente vai tratar especificamente desse assunto. E o futuro, nós não conseguimos ter controle, nós não conseguimos comandar. Obrigado, Renata. Pode trazer, por favor. Obrigado. E o futuro nós não conseguimos ter controle, nós não conseguimos determinar nem daqui 10 minutos. Olha só, nós chegamos aqui na igreja, algumas pessoas até mais cedo do que a gente, e chegaram aqui e já notaram, temos um problema, a internet não está funcionando, fizemos os acionamentos e eles falaram assim, tem manutenção até 10 da noite, então ou a gente usa um plano B, ou a gente ficava sem o estudo online. Essas coisas são incontroláveis. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Eu consigo tentar manter a melhor transmissão, os meninos conseguem tentar manter a melhor transmissão, mas se vai dar certo, se vai continuar, os equipamentos são os melhores e tudo mais, mas ainda assim, pode sofrer um problema. Ansiedade é toda vez que eu confundo, então, aquilo que é a minha gerência, eu preciso gerenciar aquilo que Deus me dá, com aquilo que só cabe a Deus, que é o futuro. Então, ansiedade e medo estão diretamente ligadas, elas andam juntas. Ansiedade e medo sempre vão andar juntas. Aí você vai falar assim, puxa, mas medo também é pecado? Não. Pense em alguém que trabalha dentro de uma profissão que requer muita cautela. Por exemplo, pense em alguém que lava vidraça de um prédio. Ele coloca lá as cordas, ele coloca lá o banquinho dele, alguns é banquinho, outros são plataformas, mas ele está trabalhando lá no 20º, no 30º andar, e ele está lavando as vidraças do prédio. Ele precisa ter medo. Se você precisa. Porque medo, como nós havíamos falado há poucos instantes aqui, medo é exatamente aquilo que vai promover a minha segurança. Eu vou chegar naquele encordamento, eu vou testar os nós, eu vou ver se está bem fixado, eu vou ver se as cordas de segurança, caso aquela arrebente, a outra segura. Faz parte, ficar de costas para o nada, para poder descer aquele primeiro golpe, dá medo. É natural. No momento que esse profissional achar, não, já faço isso há 30 anos, e é só chegar lá, fazer o nó e descer, a tendência desse profissional morrer é muito grande. Porque confiou nele mesmo, e aí é um outro problema. Eu tenho que agir com cautela, tenho que agir com atenção, e o medo faz parte. Imagine alguém que trabalha no policiamento. Ninguém sai para policiar displicentemente, sem prestar atenção nos detalhes, nas pessoas, no olhar, na situação, no ambiente. Faz parte. Então esse medo controlável é natural e precisa acontecer. Subir no telhado, pintar, faz parte. Ele precisa existir porque é uma questão de sobrevivência.
Agora, quando esse medo ele passa a ser algo a mais, do qual você não consegue controlar, e aí antes disso eu preciso definir o que é medo, e nós já vamos também chegar na questão dos textos bíblicos. Tem uma gente aqui acompanhando, a Silvia também. Boa noite, viu, Silvia? Deus abençoe sua vida. Olha só. Então, agora eu preciso definir o que é medo. Medo, dizem os especialistas aí, psiquiatria e psicologia, medo é o estado básico automático de alarme, que consiste em uma percepção ou conclusão de uma ameaça ou perigo iminente na nossa segurança. Então, tudo aquilo que pode promover algum tipo de alarme, a gente dá um passo para trás e começa a perceber o que pode gerar aquele medo, até para atravessar a rua. Está uma confusão, carros em alta velocidade. Eu já seguro minhas filhas, já seguro a minha esposa e falo assim: olha, calma, deixa os carros passarem. É um medo controlável e é um estado básico. É uma reação a algo que está acontecendo. Agora, eu preciso saber também o que envolve esse medo. E aí eu preciso entender que o medo pode envolver um objeto, o carro que está numa velocidade tremenda, se as cordas estão bem seguras. Pode envolver uma situação, eu preciso virar de costas e descer do nada para limpar uma vidraça, ou pense num corpo de bombeiros, o trabalho que eles têm que fazer numa ribanceira, a chuva. Experimentamos infelizmente uma ocorrência aqui no Guarujá, de barreiras que caíram de um lado e de outro, em 2 bairros aqui no Guarujá. Então era uma situação difícil, e a circunstância pela qual está sendo dada, porque muitas vezes essas coisas acontecem e você quase sempre não está preparado para essa situação, porque você já está enfrentando outras circunstâncias. Então existe um perigo real e existe um perigo em potencial. Então, olha só, pense você mais pessoal agora. Eu vou caminhar das prospecções para a pessoalidade. Pense numa mulher que ela é ciumenta, mas ela não é doentia, ela é só ciumenta. Mas ela sabe que o marido dela, é a hipótese, né? O marido dela, ele tem uma tendência a se envolver com outras mulheres. Então pense que essa mulher, ela entende de um perigo real. A vida do seu marido envolvia outras mulheres, e ela, tanto um quanto o outro, se convertem. Então ela passa a ter um ciúmes que é controlado, é um cuidado, não é um ciúmes doentio, mas ela também sabe que existe um perigo em potencial. Toda vez que essas coisas acontecem, o perigo real, o perigo em potencial, isso traz algum receio, traz algum medo, é normal. Quando isso extrapola, quando vira ansiedade. Não, você não vai sair de casa hoje. Não, fica aqui. Olha, eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se o celular, deixa eu ver as ligações, deixa eu ver. Não. Olha, eu preciso tomar uma medicação, eu preciso me tranquilizar, eu preciso. Quando essa coisa começa a escapar do controle, então a caminhada ela já passa do medo, do cuidado, de um ciúmes que é um ciúmes mínimo, que é válido, é um cuidado, ok, para algo que é doentio, é querer cuidar da vida do outro, mesmo sem o outro estar ali, é querer controlar os passos da pessoa e o próprio temor de Deus, pensando que as duas pessoas agora são convertidas. Olha, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Se o marido dessa mulher não temer a Deus primeiro, tanto faz a mulher colocar uma escuta, pagar detetive para seguir o marido. Tanto faz. Se a pessoa não temer a Deus primeiro, tanto faz. O nosso pecado, quando cometemos isso, não é contra a pessoa em si, a princípio, é contra o próprio Deus.
eu deixo de confiar em Deus para tentar me cercar de algum controle para que nada de errado venha acontecer. Então, se o nosso medo avançar um pouco mais em algumas situações, eu vou virar uma pessoa ansiosa. Por exemplo, alguém pode ter medo de barata, por exemplo. Natural, mulheres, né, têm medo de barata, homens não, nunca, homens nunca. Mas essas mulheres, elas podem falar assim, olha, eu não vou na casa de fulano, porque lá eu tenho certeza que tem barata. Opa, quando isso se torna um empecilho, então agora eu começo a ter um problema. Ou eu vou para lá, eu fico atento a tudo, a pessoa fica olhando, aqui não tem barata? Aí, de repente, uma barata surge. E quando a barata surge, qual é o problema então agora? O problema é que, ai meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. E aí começa a virar aquele auê na casa onde você estiver. Começa a ser algo que é incontrolável. Mas note, não é incontrolável simplesmente pelo medo. É incontrolável porque realmente você não tem o controle sobre aquilo que está acontecendo. E aí, a gente vai ter que dividir bem as respostas que a filosofia, a psicologia dá, é a resposta que a Bíblia dá. Porque nada contra a psicologia ou filosofia, pelo contrário, tenho leituras a respeito, mas olha, a psicologia ela vai parcialmente. Ela pode dizer, por exemplo, eu estou sendo simplório, gente. Ela pode dizer, por exemplo, não, você tem que ir até a casa da pessoa, lá não vai ter barata. E aí, se a pessoa chega lá e tem uma barata, ela se sente enganada, porque a garantia era outra. Aí uma outra linha pode dizer, não, vai ter barata, mas olha o seu tamanho e olha o tamanho dela, você é muito mais forte. E aí, se essa barata voa e cai sobre a pessoa e ela não consegue matar, tamanho não vai fazer diferença alguma numa situação, numa circunstância e com esse inseto. Consegue entender? Mas ao passo que, se eu olhar o texto bíblico, se eu olhar para aquilo que Deus me propõe a vencer a ansiedade, então essas coisas começam a ficar de lado. Porque eu começo a depositar a minha confiança em Deus plenamente e não na minha possibilidade de controlar a circunstância, a situação ou o objeto, ou a pessoa. Coloquei objeto aqui como pessoa ou coisas. Então, eu preciso agora reavaliar as minhas atitudes. Porque ansiedade, nós podemos definir dessa forma, olha lá. Ansiedade é o pensamento exagerado de ameaça ou perigo iminente à nossa segurança. Qual é a diferença do medo e da ansiedade? A ansiedade tem exagero. O medo, ele repara o perigo real ou a possibilidade ou o perigo potencial. Ele sabe que pode ser perigoso estar ali, ir até um lugar ou estar com pessoas, ok? Com algumas pessoas determinadas, ok? Isso é o medo. Mas quando isso passa a ser um exagero, aí a coisa vai ficar muito pior. Porque inclusive pode se tornar um preconceito. Não, eu não ando com fulano, não ando com negros, agora está em voga, né? As pessoas falarem de racismo, porque o rapaz morreu lá nos Estados Unidos, mas isso são tratos que só a Bíblia consegue resolver. Mas ok, mas eu posso falar assim, não, eu não ando com ciclano, com beltrano, porque, olha, eu não sei, eles já passaram por isso e por aquilo, e se eu estiver junto eu também vou passar, e eu não sei como é que a coisa vai acontecer, então por isso eu evito. E aí, se acontece uma situação, uma circunstância, em que todos possam estar juntos, a pessoa começa a suar frio, a pessoa começa a ter dor de cabeça, a pessoa começa a ter o coração palpitando forte, a pessoa começa a ter tremores, calafrios, começa a sentir a mão formigando, porque isso é gerado por algo anterior, um pensamento
do fato assim, o que vai acontecer? Se eu estiver com essa pessoa, se eu estiver nesse lugar, nessa situação, com esse objeto, o que vai acontecer comigo? Eu posso morrer, posso perder minha vida. O fato é que pode mesmo. Esse é o detalhe. Nós não temos o controle. Nós não temos o controle sobre nada nas nossas vidas. As nossas vidas estão na mão de Deus, nas mãos de Deus. Nós não temos. Ou nós dizemos que Deus é soberano e confiamos nele plenamente, ou então a gente sempre vai tentar controlar alguma área da nossa vida. Qualquer uma. Da nossa própria e dos outros. E aí a gente ora por desencargo de consciência, que é justamente o que Filipenses, nós vamos ler, Filipenses capítulo 4 diz o contrário. Eu descanso realmente no Senhor quando eu oro. É um exercício que eu preciso fazer. Um outro especialista em ansiedade vai falar que a ansiedade é um estado emocional tão complexo e prolongado que foi desencadeado por um medo inicial. Então, eu tenho que me auto-monitorar. Alguns medos são sadios. Olhar os dois lados da rua, você muito simplório agora, olhar os dois lados da rua com medo de ser atropelado, é sadio, isso é cuidado, é atenção. Mas aí eu ficar em casa, não vou sair porque um acidente pode acontecer no trânsito e eu vou morrer, e eu vou ficar hospitalizado, eu não quero dar trabalho para ninguém, aí já é um problema. É um problema, sabe por quê? Porque você pode estar na sua sala, numa casa térrea, e de repente um caminhão desgovernado quebrar o muro e invadir a sua sala. Então não é o trânsito em si. Ou você pode simplesmente ter qualquer outro problema e vir a ficar hospitalizado. Então não é o trânsito que vai te manter hospitalizado. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. O meu preparo então não é nunca cair nos extremos. Não é ser pessimista, que é um extremo no sentido assim, todas as coisas vão acontecer comigo, então eu vou viver displicentemente. Se tiver que acontecer, vai acontecer, então eu vou viver como me der na telha. E eu também não posso ir para o outro extremo do otimismo, dizendo assim, ok, nada vai acontecer comigo, eu vou testar toda e qualquer coisa, porque afinal de contas, minha vida está na mão de Deus. Nenhum extremo. Eu digo que confio a Deus e vou fazer todas as coisas. E nem o outro extremo. Já que coisas ruins vão acontecer, eu vou viver a minha vida apesar de Deus, distante de Deus. Duas coisas extremas. Eu tenho que encontrar um equilíbrio para que a minha mente, os meus sentimentos, a minha emoção sejam sadios. Se isso é verdade, qual é o problema então? Que nós já falamos no começo. Todo problema está no futuro. Coisa que eu não consigo controlar. Porque amanhã, meu Deus do céu, vai chover e eu não tenho guarda-chuva, e como é que eu vou atravessar, e como é que eu vou trabalhar com essa chuva toda? Amanhã. O pessoal nem acerta tanto a meteorologia aqui no Brasil. Amanhã, você está preocupado com amanhã? O que a Bíblia diz, fala sobre amanhã? Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Se eu ficar pensando no mal que vai me sobrevir amanhã, eu posso até planejar coisas, pagamentos, estratégias, comércio, ok. Mas se o meu coração estiver só nessas coisas, eu vou me preocupar com amanhã. E a Bíblia me proíbe de fazer esse tipo de coisa. O que é que está na raiz do problema, se eu penso filosófica ou psicologicamente? A raiz do problema é sim. E se? Eu não vou lá não. Por quê? E se? Olha, eu não vou naquele bairro. Por quê? E se? Olha, eu também não vou ficar em casa, eu preciso sair. Por quê? E se? O e se, o que vai acontecer, a possibilidade é o que vai transformar esse medo, a cautela, a atenção em uma doença psicossomática. Ok? Se você tiver perguntas, eu preciso lembrar você. Se você tiver perguntas, você pode fazer perguntas aí no Facebook e a gente vai falando. O slide está um pouquinho apagado aí, mas você vai conseguir
nos acompanhar, ok? Mas agora eu preciso pensar na raiz do problema biblicamente, porque afinal de contas somos tementes a Deus. E embora sejamos tementes a Deus, isso não nos isenta de ter uma tendência a cair no pecado, que é a ansiedade. Lembra no começo? Roubar ou matar e ser ansioso são pecados diante de Deus. Dão resultados diferentes. Os dois primeiros dão cadeia, por exemplo. Ansiedade, a princípio, não dá cadeia, a não ser que lance um ciúme tão grande que venha a transformar um crime passional, como no casal que eu dei, no casal ciumenta, que eu dei o exemplo aqui. Mas eu estou interessado em saber então agora qual é a raiz do problema na Bíblia e o que a Bíblia me apresenta como solução, como resposta. 3 coisas aí para você acompanhar no slide. Eu preciso ter um exercício espiritual diante de Deus para que eu possa me tratar sobre esse pecado da ansiedade. Eu preciso ter confiança em Deus e eu preciso rever os meus pensamentos. São 3 soluções que nos direcionam em 3 problemas. Olha lá, vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. A minha tradução é a tradução NVT, em Nova Versão Transformadora. Então talvez tenha um pouquinho de diferença aí da sua tradução, mas basicamente o texto é muito parecido, muito parecido. Filipenses 4,6, a Bíblia diz: não vivam preocupados, a sua tradução talvez esteja ansiosos, ou não vivam em ansiedade, com coisa alguma. Em vez disso, olha a solução: orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então, quando eu digo exercício espiritual, eu estou falando do exercício espiritual que envolve você olhar para trás e ver como Deus promove bênçãos na sua vida, como Deus foi lhe direcionando para você ser um seguidor de Cristo, como Deus te tirou de alguns lugares e hoje você está em uma situação muito confortável, ou mais confortável daquilo que você já viveu anteriormente. Então a Bíblia está falando que a minha ansiedade, ela tem que ser lançada em Deus. Como? Em oração. Orem ao Senhor pedindo aquilo que vocês precisam. Então, eu olho para o passado e tenho um coração grato. Mas eu tenho preocupação com o futuro, ansiedade. Então, qual é o meu exercício? Eu oro ao Senhor pedindo aquilo que falta. Qualquer coisa, pastor, qualquer coisa. A Bíblia não está falando aqui que você não pode orar pela sua família. A Bíblia está falando que você pode orar por qualquer coisa. Então, por exemplo, eu desde já, não sei se minhas filhas estão acompanhando, mas desde já, muitas vezes, durante a semana, todos os dias eu acho que acaba escapando do meu controle, mas eu oro várias vezes durante a semana pelos maridos das minhas filhas. Mas pastor, suas filhas são pequenas. Ok, mas a Bíblia está falando aqui, olha, não quero que não venha na minha casa nenhum picareta, nenhum malandrão. Eu quero que seja alguém que tema primeiro a Deus. Gostaria, pelo menos, né? E eu oro por isso. Porque se eu ficar me preocupando com quem daqui 10, 15, 20 anos, não sei, minhas filhas irão casar, se eu começar a me preocupar agora, sem depositar em Deus a minha confiança e a minha oração, eu também vou virar alguém ansioso. Enquanto é um medo, enquanto é um exercício espiritual, nem é um medo tão grande assim, porque a Bíblia fala que Deus cuida dos seus, mas eu preciso fazer esse exercício. Então, quando eu faço esse exercício, eu estou me protegendo dessa ansiedade que o mundo tem colocado. Estou me protegendo das piadinhas que, inclusive, amigos podem fazer. Bertino, veja só, meu filho está crescendo.
ok, eu não tenho problema nenhum com isso. Se for isso que Deus quiser para elas, vai ser. Mas eu preciso depositar em Deus toda a minha confiança. Eu quero usar exemplos simples para que você entenda que o problema complexo que você pode achar que exista não é tão complexo assim. Que é algo que você pode depositar nas mãos de Deus. Olha, o meu marido, olha, quem será minha esposa? Eu orei pela Aline há muito tempo. Não sabia que seria ela minha esposa. Eu orava pela minha esposa, que fosse uma mulher temente a Deus, que fosse uma mulher que tivesse a mesma visão, mesmo antes de eu ir para o pastorado, que tivesse uma visão de reino, colocasse o reino em primeiro lugar. Ela faz isso. Deus nos dá a resposta. Você pode orar. Eu posso orar pelos detalhes do meu marido, da minha esposa? Pode. Não sei se Deus vai atender. Olha, Senhor, eu queria que fosse uma mulher alta, 1,90 m. Não. Deu uma esposa temente a Deus. Eu queria que o meu marido fosse um alemão, de bigode, cabelo de lado. Ok. Pode orar. Não sei se é exatamente aquilo que Deus vai te promover. Mas o fato é, quando eu oro, eu deixo de ser ansioso. Quando eu oro e olho da onde Deus me tirou, eu deixo de ser ansioso. Quando eu tenho preocupação com o futuro, e com essa preocupação eu deposito tudo nas mãos do Senhor, eu deixo de ser ansioso. Então, quer um remédio bíblico? Ore e tenha o coração agradecido. É o primeiro remédio bíblico. Isso vai fazer com que você deixe de ser ansioso. O segundo texto, confiança em Deus. Olha só, 1 Pedro 5,7. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, de trás para frente, você tem Apocalipse, as cartas de João, a carta de Judas, e aí você tem 2 Pedro e a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Você faz isso? Em meio às angústias que você passa, em meio aos medos que você pode estar experimentando, você faz isso? Você ora pedindo a Deus planejamento, direção para o seu trabalho? Você ora pelos seus patrões, aqueles que pagam o seu salário? Você ora pela economia do país? Ou não? A sua oração é mínima. Senhor, abençoe meu dia, e você vai embora. Você deposita realmente e se entrega o seu caminho ao Senhor, como diz o Salmo? Você entrega as suas ansiedades e você crê realmente que Deus tem cuidado de você? Esse é um exercício de confiança. Esse é um exercício de confiança em Deus, em que mesmo em meio à tragédia, eu continuo confiando. Lembra de Jó? Jó, ele tem uma frase que é fantástica para mim, que me incomoda demais. Eu fico pensando, tem que ser pela autoridade do Espírito que alguém fala algo assim. Quando a mulher de Jó reclamou: olha, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele vira para a mulher e falou assim: mulher, você fala como uma louca. E não foi porque ela falou como uma louca que Jó se separou dela, não. A Bíblia diz que ele permaneceu casado, viu? E Jó fala: você fala como uma louca. Recebemos o bem do Senhor e não receberíamos o mal? Na cabeça de Jó, ele não está crendo que Deus está ali com um tipo de tridente, ou está jogando pragas sobre as pessoas. Ele está dizendo: o mesmo Deus que é soberano quando as coisas vão bem, é o mesmo Deus que é soberano quando as coisas vão mal.
E o meu exercício continua sendo de entregar e confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem cuidado de nós. Olha só o terceiro texto. O terceiro texto, aí em Romanos capítulo 12, versículo 3, ele vai envolver, Paulo vai falar, o capítulo 12 de Romanos, ele vai falar de uma aplicação, como nós devemos viver. Então ele vai falar de política, vai falar de autoridades, ele vai falar de como eu trato as pessoas, dos meus relacionamentos, de perdão, de amor, a partir do capítulo 12 até o final da carta. Ok. E no versículo 3, ele vai ser muito específico, numa autocrítica, no exercício da fé e na vida prática cristã. Abra aí o texto bíblico, Romanos 12, 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Com base na graça que recebi, Paulo falando, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos na sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Olha o que Paulo está falando. Vocês cristãos, nós que somos cristãos, temos que ter uma visão crítica sobre nós mesmos. Não adianta nada eu querer planejar, falar o seguinte: olha, eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos da América. Aí você fala: puxa, pastor, que legal, que legal que você está planejando isso, é um país muito bonito, e você vai lá, você pode ir para Disney, você pode conhecer as praias de Miami, puxa, que legal. Aí, quando o senhor vai? Aí eu vou daqui 15 dias. Como assim daqui 15 dias? Alguém pode perguntar. Não, eu tenho fé e daqui 15 dias eu vou para os Estados Unidos. Não tem passaporte, não tem visto. A epidemia lá não permite que brasileiro entre no país. Então, como é que eu vou? Não, mas eu tenho fé que eu vou. Daqui 15 dias vai existir o quê? Frustração, porque não vou conseguir ir. E da frustração, durante esses 15 dias, provavelmente poderia haver ansiedade. Provavelmente. Por quê? Porque eu gerei uma expectativa sobre mim mesmo que não provém de Deus. É uma fé que não foi dada por Deus. É simplesmente algum tipo de mentalização positiva de que não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e que na verdade não é. Eu preciso fazer essa autocrítica, essa autoavaliação sempre. Sempre. Senão sempre vai haver, se eu faço isso de forma errada, eu posso cair num complexo de inferioridade. Eu não sou tão bom assim para viajar para os Estados Unidos, para ser um modelo nas passarelas, não sou tão bonito, não sou tão... Então cai num complexo dizendo assim: então não mereço nada. Ou eu tenho um alto ego tão elevado que eu digo: não, eu vou conseguir fazer todas as coisas, e aí eu vou cair na frustração. E em meio a esse trajeto, tanto para um lado quanto para o outro, eu caio na ansiedade. Eu gero expectativas muito abaixo ou expectativas muito acima. Dentro desse período, dentro desse processo, tanto para um lado quanto para o outro, eu vou acabar gerando ansiedade, que é pecado na Bíblia. A Bíblia diz que viver de forma ansiosa é viver de forma controladora, é achar que você tem o domínio sobre a sua própria vida. Por isso que o mais natural é colocarmos todos os nossos planos diante de Deus e falar: Senhor, é isso que o Senhor quer? Será que dessa forma eu vou conseguir te honrar, sendo pouco ou muito? O que o Senhor quer para a minha vida? Quando eu faço exercício de oração, quando eu olho para trás e quando eu coloco os meus planos futuros na mão do Senhor, esse exercício de oração e de gratidão vão acabar com a ansiedade pela qual estou passando.
se eu não consigo controlar a minha própria vida, nem a vida do outro, mesmo que eu tenha medo de perder entes queridos, se eu não consigo controlar essas coisas, porque eu não controlo mesmo, mas eu posso orar, eu posso crer que Deus continua à frente dos nossos planos, e que no momento que Ele quiser, Ele pode agir, pode operar um milagre, pode direcionar os nossos passos. Sem isso fica difícil. Sem isso fica difícil. Eu teria mais perguntas para você pensar em casa, e eu vou lançar depois no Instagram e no Facebook para você responder se a gente continua tratando desse assunto ou não. Mas e como é que eu faço para controlar a minha ansiedade quando eu já estou num estado de ansiedade? O que as pessoas precisam fazer com alguém que está ao seu lado e está num estado de ansiedade? Como eu faço esse exercício de oração e dedicação a Deus? Como eu enxergo a operação de Deus na minha vida se eu continuo sendo alguém ansioso? São perguntas que eu preciso fazer e são coisas que eu preciso lutar. Se você acha interessante, ou se você quer colocar outros temas, você pode colocar aqui nessa live do Facebook, e aí a gente vai avaliando, e daqui a pouco a gente coloca também no Instagram, para a gente até saber se o tema é realmente interessante e é relevante para os irmãos, e assim a gente vai trilhando cada dia um passinho mais na direção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento, e que você possa nos acompanhar no domingo na aula de escola dominical, em que nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade, e no culto às 20 horas também no domingo. Se você quiser, venha no sábado, embora quinta e domingo também você pode vir, né? Com os devidos espaços e higienização. No sábado nós estamos tratando de alguns assuntos mais polêmicos com os jovens, então você é nosso convidado, você é muito bem-vindo aqui conosco. Quando eu lançar a enquete, você responde lá o que você acha, ou dá um outro tema, e que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar pela sua vida nesse instante. Senhor, mais uma vez nos dedicamos e nos colocamos diante do Senhor e cremos que a Tua palavra é viva. A Tua palavra diz em Hebreus que é como faca de dois gumes que separa coisas inseparáveis. O Senhor é o Deus que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor é o Deus que conhece os nossos medos e os nossos anseios. E por isso queremos colocar diante de Ti a vida de cada uma das pessoas que estão nos acompanhando nesse estudo bíblico, e que em nome de Jesus eles possam ser tratados pela autoridade do Teu Espírito, que eles possam confiar em Ti somente, e que dessa forma possamos viver olhando sempre para a cruz e sempre dando glória ao Teu santo nome. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Até domingo, se Deus quiser. Até mais.